CPI da pandemia, reta final da comissão, os senadores vão concentrar os esforços nesta semana no caso Prevent Senior. É isso, amanhã, como nós dissemos agora há pouquinho antes do intervalo, a CPI ouve Bruna Morato, que é advogada daqueles médicos que fizeram o dossiê com as denúncias contra a operadora de saúde. Eles diziam que eram obrigados a prescrever medicamento do kit Covid para pacientes, os pacientes nem sabiam disso, era uma espécie de experimento que acontecia no hospital lá no início da pandemia, né? Essa é a denúncia que a Prevent Senior nega. Além disso, alterações em atestados de óbito, omitindo que os pacientes morreram por Covid-19 ou por complicações da doença. O Cássio Zeyman vai resumir para a gente um pouco do que esperar na CPI da pandemia ao longo desta semana, a partir de amanhã. Cássio. Colombo, mais uma semana importante, de importantes depoimentos na CPI, porque além dessas mortes, dessas omissões da causa, a morte da mãe do empresário Luciano Hang, que é a Regina Hang, teria sido um desses casos de omissão da causa verdadeira da morte. Hang deve ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito na quarta-feira. Hoje, a cúpula da CPI deve se reunir para discutir os próximos passos e também outros depoimentos, como do secretário estadual de saúde do estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Sobre esse assunto, vamos chamar e conversar com a repórter Tainá Farfan. Tainá, quem mais deve ser convocado pela comissão ao longo da semana? Bom dia. Oi, Cássio, um ótimo dia, um ótimo começo de semana para você e para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Você trouxe para a gente essa possibilidade da oitiva do secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, para quinta-feira, mas vale a gente destacar que há uma ressalva por parte dos senadores, não é consenso essa oitiva, até porque eles questionam o quanto o secretário poderia contribuir nessa reta final das investigações. Nós temos ainda outras duas opções para quinta-feira. Seria Márcio Nunes, ele que é um ex-servidor de um instituto ligado ao Ministério da Saúde, que teria chegado ao cargo por intermédio daquele suposto lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Faria, e também a opção de Gustavo Trento, ele que é o irmão de Danilo Trento, também ligado à Precisa Medicamentos. Danilo Trento que prestou depoimento aqui na semana passada e os irmãos Trento tiveram a quebra de sigilo aprovada aqui na semana passada em depoimento em uma sessão da CPI da pandemia. Tudo isso vai ser discutido, quem vai ser ouvido na quinta-feira. Essa discussão vai acontecer, uma reunião já marcada para hoje à noite na casa do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e eles também vão discutir quais depoimentos vão acontecer nessa reta final das investigações. É ventilada também a possibilidade de ser ouvido Braga Neto, ministro da Defesa. A gente lembra que na última semana o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, chegou a dizer em uma coletiva que o coordenador de tudo isso tem nome e sobrenome e seria Braga Neto. Mas não é consenso essa oitiva também por aqui, por parte dos senadores do grupo majoritário. Quando o presidente fala em tudo isso, a gente chega na conexão com a linha de investigação daquele suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro, que também está conectado à Prevent Senior. E a gente chega nos nomes dos médicos Nise Yamaguchi e Paulo Zanotto. Então, essa semana, o foco é nessa linha de investigação que voltou à tona aqui na CPI da pandemia, desse suposto gabinete paralelo. Na terça-feira, a gente vai ter o depoimento da advogada Bruna Morato. Ela que é aquela advogada que entregou o dossiê assinado por 12 médicos com denúncias de irregularidades na Prevent Senior. Ela se colocou à disposição da CPI para poder prestar esclarecimentos e também trazer provas de tudo que foi apontado naquele dossiê. E na quarta-feira deve ser o depoimento de Luciano Hang, ele que é aquele empresário bolsonarista, muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, defensor do tratamento precoce contra a Covid-19, com medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. A gente lembra que a mãe dele morreu em um hospital da rede Prevent Senior e o dossiê que foi entregue aos senadores aponta que o atestado de óbito dela teria sido fraudado. Não aponta que ela teria morrido pela Covid-19. O empresário chegou, inclusive, a divulgar um vídeo afirmando que se ela tivesse sido tratada com esses medicamentos do kit Covid, talvez o destino teria sido outro. Mas, nesse dossiê, os médicos apontam que ela foi, sim, tratada com esses medicamentos e, ainda assim, não resistiu à doença. Essa semana promete por aqui. Eu volto com vocês no estúdio.